E o recorde de novos casos de Covid no Brasil e no mundo tem preocupado autoridades e a indústria quanto a uma possível escassez de testes de detecção do vírus em laboratórios e também em farmácias. Sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia. Carlos, um bom dia para você. A gente viu numa reportagem que exibimos agora antes como funcionou e funciona na Inglaterra, por exemplo, dessa disponibilidade dos testes e até com uma oferta do governo. Aqui no Brasil, se posta em prática uma realidade como essa, não poderia também ajudar a atrapalhar os dados da Covid-19, que são muito importantes para políticas de enfrentamento da doença? Bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, o que nós estamos lidando, antes de mais nada, é com uma pandemia. E como o próprio nome diz, a situação é quase como uma guerra. E nós temos que buscar as melhores soluções. Dentro do diagnóstico, não existe o que a gente poderia chamar da bala perfeita, a bala de prata, aquela solução para tudo. O que existe, sim, são uma combinação de diferentes ferramentas, que são os testes de diagnóstico. Então, existe sempre um teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. Nesse sentido, o autoteste ele vem como um complemento, principalmente para efeito de triagem. O que ele visa é trazer uma informação precoce, o mais precoce possível, para aquela pessoa que teve ou um contato com uma pessoa possivelmente infectada, ou que tem algum sintoma, ou tem uma preocupação, ou quer visitar um parente mais idoso, vulnerável. Então, tem várias situações em que ele, de fato, pode trazer essa informação muito mais precocemente, e lembrando que o diagnóstico precoce e preciso leva o acesso a uma terapia eficaz. Sim. 70% das decisões médicas, são baseadas em diagnóstico. Então, o autoteste, ele pode, de fato, cumprir esse papel de antecipar uma informação que hoje está difícil em outros ambientes de saúde, exatamente por conta do grande número de pessoas acorrendo tanto a farmácias, laboratórios, dentro desse contexto de tempestade perfeita, Ômicron mais H3N2. Agora, Carlos, o autoteste, se de fato chegar ao Brasil, ele pode ajudar a desafogar um pouquinho a procura pelos outros tipos de testes de Covid-19? A nossa reportagem vem registrando muita dificuldade para encontrar teste, mesmo antígeno em farmácias, até em laboratórios. As filas aqui em São Paulo estão passando de uma semana para conseguir um teste. Você acredita que o autoteste pode ajudar nessa situação? E já engato, qual é a situação de falta de testes que a gente tem hoje no Brasil? Bom, perfeito. Agradeço até as suas perguntas. O que nós temos foi eu comentei rapidamente, foi a tempestade perfeita. Pessoas com autoconfiança em função da vacinação muito avançada, quase 68% a 70% das pessoas já vacinadas, ainda uma redução muito grande de hospitalizações e mortes no final do ano passado. Então, o movimento de março até novembro era de queda constantemente em testagens. E aí, quando chegou Natal e Ano Novo, houve aglomeração e as pessoas, obviamente, se encontraram e aí houve essa situação totalmente inesperada. Só para vocês terem uma ideia, foi 87 mil testes feitos nas farmácias na última semana de novembro, contra 553 mil testes nas mesmas farmácias na primeira semana de janeiro. Não tinha como prever. O fato é que a indústria está trabalhando de forma incansável para trazer grandes volumes agora em janeiro e normalizar a situação de estoque em laboratórios, hospitais e farmácias. Então, isso a gente deve conseguir alcançar nas próximas semanas e a própria CBDL, junto com a Anvisa, vão fazer um esforço adicional para dar uma priorização para esses testes serem liberados, seja em termos de insumos para a produção local, seja de produtos importados. Em relação ao autoteste, sim, ele pode complementar esse esforço, desafogando os grandes centros. Então, as pessoas que, de fato, tiveram contato e têm a suspeita de terem se contaminado, mas não têm sintomas, seriam muito bem-vindas essas soluções do autoteste em casa. Ela evitaria de se expor no ambiente de aglomeração com fila
num posto de saúde ou num laboratório. Lembrando que, com chuva, é óbvio, as pessoas acabam tendo que ir para dentro de um ambiente, e se ficarem ali no ambiente pequeno e sem ventilação, o risco de contaminação existe, óbvio. Então, o autoteste, sim, ele pode ser uma solução. Em relação à questão da notificação compulsória, que as matérias anteriores até falaram e vocês também perguntaram, a informação ela pode ser levada. O Brasil tem tecnologia suficiente, a gente tem hoje mais celulares, smartphones do que habitantes no país, todo mundo sabe usar aplicativos dos mais diferentes. Se o Conect SUS ou alguma outra plataforma estiver aberta, não vejo nenhum problema ter um QR Code na embalagem do autoteste, o próprio indivíduo faz ali a foto, manda os dados para o sistema e o sistema acolhe. Então, a questão da informação, ela não é um problema, ela é um desafio, obviamente, para você implementar em pouco tempo, mas não é um problema. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, é irrelevante aqui no momento. No momento que nós precisamos é interromper o ciclo de transmissão o mais cedo possível. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a testes, e aí as diferentes opções, RT-PCR, teste rápido de antígeno ou autoteste, qualquer uma delas, mais cedo a gente vai conseguir saber se a pessoa está ou não infectada, ela vai deixar de circular em caso positivo, vai avisar os seus amigos e contactantes, ou seja, rastreamento de contato, e pode buscar o tratamento mais adequado se for necessário. Então, essa ação, ela na verdade visa empoderar a população para a busca de um autocuidado, ou seja, dela estar preparada para uma situação tão crítica quanto a gente vive. E numa situação de guerra como uma pandemia, todos têm que agir. Estado, iniciativa privada e o próprio cidadão de forma independente. A Basília Rodrigues tem pergunta para o senhor também. Diga, Basília. Oi, Roberta, obrigada. Tudo bem com o senhor? Muito bom dia, obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber como o senhor imagina que o autoteste deve ser incorporado à rotina dos brasileiros. É desejável que as pessoas façam autoteste todos os dias? Eu já ouvi aí em respostas anteriores que o senhor disse que é para acabar com preocupações de momento, tranquilizar a população, se ela estará com a família, por exemplo, ou alguma reunião de trabalho, algo do tipo. Mas há chances da população acabar comprando muito autoteste e realizando esses testes todos os dias, até quase que com um vício mesmo, né? Uma mania de se autotestar. É desejável que isso ocorra? E o senhor acha que, como uma forma de regulação da venda desses produtos, deveria ter um limite por mês para que a pessoa adquira autotestes? Bom, Basília, você trouxe vários pontos importantes. Quando a gente fala, inclusive, de incorporação, e aí vem um tema também abordado nas matérias anteriores, é que ele é uma ferramenta que pode ser tanto disponibilizada na rede privada de farmácias, e aí nós temos quase 88 mil farmácias no Brasil inteiro, então chegaria nos confins do país, isso é uma excelente iniciativa, mas ela pode ser também uma ferramenta de saúde pública, e aí, por isso, a Anvisa e o Ministério conversando de como usá-lo dentro do conceito de política de saúde pública, né, planejando saúde pública e saúde suplementar, e ele pode sim ser distribuído, inclusive de forma gratuita, por gestores de saúde pública municipal, estadual ou até pelo próprio Ministério, porque ele também desafoga determinadas unidades de saúde, uma UPA, UBS, num caso de grande concentração de infecções naquela região. Então, a Itália, por exemplo, fez isso. Ela viu que estava tendo uma superlotação de alguns postos de saúde, mandou as pessoas para casa e passou a distribuir gratuitamente para aquela população que se verificava. E quem ia, então, para o posto de saúde? Quem tinha dado positivo. Então, você já fazia uma primeira triagem. Esse papel é importante. Na questão da utilização, ela tem que ser feita de forma consciente, com bom senso, de forma sensata. Não é necessário testar todos os dias, até porque, muito provavelmente, a Anvisa vai indicar que deva constar na embalagem do autoteste que um teste negativo não é garantia de que a pessoa esteja sem o vírus. E por que isso?
Porque muitas vezes a pessoa se encontra no que a gente chama da janela imunológica, que é o período entre a infecção e o início dos sintomas, ou seja, o início do vírus começar a circular. Por conta disso, a gente teve um teste negativo agora, mas tenha um sintoma, ou tem pessoas ao seu redor com o Covid, teste depois de pelo menos 3 dias, que é um tempo suficiente para, se fosse o caso, como a gente dizia antigamente, incubado, né, que essa janela imunológica acabe sendo indicada. Outro exemplo, Basília, muito interessante, é na Inglaterra, no Reino Unido. Lá, as crianças têm ido à escola de forma presencial. E tanto professores quanto alunos têm feito o autoteste 2 a 3 vezes por semana. Exatamente para quê? Para verificar se não houve uma possível infecção. Então, não é diário, isso talvez fosse um exagero, mas no caso onde você tem possibilidades de frequência de contato com outras pessoas, é sim importante uma verificação. Ou quando você teve, de fato, um contato suspeito. Carlos, sobre uma possibilidade do tal falso positivo ou falso negativo num teste como esse, levando em consideração que a maioria da população não tem a expertise, eu me incluo nessa, de fazer o exame da forma correta, mesmo que a gente tenha ali as orientações. Como, na sua opinião, isso pode ser diminuído? Uma campanha, algum tipo de orientação prévia? Como isso poderia ser feito? Excelente pergunta. A própria Anvisa deve lançar agora os requisitos, tanto para o registro quanto para as informações que devem constar no próprio produto. No caso do autoteste de HIV, existe ali um estudo de usabilidade que tem que ser feito com a população. Na verdade, é um grupo de 100 pessoas, de forma representativa, diferentes sexos, diferentes níveis educacionais, regiões, idades, para ter ali uma parcela representativa, e aí você mostra se aquele produto é ou não amigável. No caso do autoteste de Covid, imagino que seja adotada uma forma parecida ou já baseada na experiência que a gente teve com o autoteste de HIV. As empresas, com certeza, vão soltar vídeos de demonstração, que é uma forma fácil, mesmo para quem não sabe ler, sabe visualizar. Com o celular você consegue abrir o vídeo e vai haver, sim, uma série de movimentos educacionais para explicação. A CBDR faz parte de um grupo liderado pela OMS, que é para a aceleração do acesso ao diagnóstico. E mundialmente tem sido feito campanhas, aqui no Brasil a gente vai começar em breve, para explicar a importância dessa ferramenta precoce de acesso a uma informação importantíssima, que é o diagnóstico. Mesmo que feito de forma como uma triagem, ou seja, tendo uma informação positiva, naturalmente a pessoa vai confirmar. E aí sim ela pode ir num posto de saúde ou num laboratório. E, por último, eu ainda acrescentaria que cada vez mais as pessoas vão se empoderando dessas ferramentas para autocuidado. Então, o teste de gravidez foi o primeiro exemplo, o controle da diabetes é um outro, a própria situação com HIV. E a gente tem outras doenças, como sífilis, hepatite C, que precisariam também um olhar atento para essa possibilidade. E, de novo, não é tirar teste de laboratório de forma alguma. O papel do teste profissional é importantíssimo. Mas, por exemplo, no caso do hepatite C, se você tivesse um autoteste, você conseguiria precocemente atacar essa doença que é silenciosa. Milhares e milhares de pessoas vivem com hepatite C e não sabem. E existe tratamento disponível no SUS de graça e que pode evitar a morte da pessoa, se for descoberto tardiamente, através de um testezinho rápido que a própria pessoa poderia fazer se fosse permitido. Mas o fato é que em 3, 4 meses o tratamento cura a pessoa. Então, existem várias possibilidades onde ferramentas de diagnóstico podem ser feitas de forma precoce, ajudando na informação do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo para esses dados epidemiológicos, quando você consegue, de fato, coletar e disponibilizar para o gestor de saúde pública tomar as suas decisões.
Sim. Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, muito obrigada por essa entrevista, por nos ajudar a esclarecer as questões em relação à testagem de Covid-19 aqui no nosso país. Obrigada, até a próxima. Obrigado, fico à disposição e cuidem-se. Sempre é importante, mantenham os cuidados. Omicron está nos pregando algumas peças. Obrigado e bom dia para vocês.